Fevereiro de 2026. Cuba tem de 15 a 20 dias de reservas de petróleo bruto restantes. Depois disso, as luzes se apagam. Permanentemente. Washington anuncia novas tarifas visando qualquer país que venda petróleo para Cuba. Moscou promete o apoio necessário. Pequim condena o cerco econômico. O México suspende os carregamentos comerciais enquanto promete ajuda humanitária. Enquanto isso, em Havana, os apagões duram 26 horas seguidas, hospitais operam sem medicamentos e os preços dos alimentos excedem os salários mensais em 10 vezes. Isso não é 1962, onde superpotências negociavam por cima da cabeça de Cuba. Isso é 2026, onde uma ilha a 90 milhas de Miami se torna o campo de testes para saber se a guerra econômica pode forçar uma mudança de regime sem invasão. E se a Rússia e a China irão realmente confrontar a dominância americana quando o custo se tornar real. Vamos rastrear como Cuba chegou a este precipício e como é fazer parte do país mais poderoso e mais poderoso do mundo. Vamos rastrear como Cuba chegou a este precipício e como é fazer parte do país mais poderoso e mais poderoso do mundo. Vamos rastrear como Cuba chegou a este precipício e como é fazer parte do país mais poderoso e mais poderoso do mundo. O que acontece quando a contagem regressiva chegar a zero? 3 de janeiro de 2026. 2h da manhã. Caracas, operadores da Delta Force, apoiados pela inteligência da CIA, invadem o complexo de Nicolás Maduro. Explosões iluminam o norte da Venezuela, enquanto bombardeiros dos Emaraina suprimem as defesas aéreas. Dezenas morrem no ataque. Maduro é fotografado a bordo do USS Iwo Jima, de olhos vendados, fones de ouvido à prova de som, a caminho do julgamento em Nova York por acusações de narcoterrorismo. Entre os mortos, 32 soldados cubanos são mortos. As forças militares do Cernil Arnold também são enviadas para Cuba. Os militares de Cuba também são enviados para Cuba, militares e pessoal de inteligência cubanos. Porque Cuba não apenas apoiou a Venezuela diplomaticamente, Cuba efetivamente administrou o aparato de segurança da Venezuela. 32 mil agentes cubanos inseridos na inteligência venezuelana. Segurança interna, até mesmo no destacamento de proteção pessoal de Maduro. Quando a Delta Force capturou Maduro, eles mataram o modelo econômico de Cuba. Aqui está o porquê. A Venezuela fornecia a Cuba 46.500 barris de petróleo por dia antes desse ataque. O petróleo era bruto subsidiado a taxas abaixo do mercado. O arranjo que manteve as luzes cubanas acesas desde que Hugo Chávez declarou os dois países vivendo em um mar de felicidade em 1999. Cuba enviou tropas, inteligência e proteção ao regime. A Venezuela enviou petróleo. Essa parceria terminou no momento em que Maduro foi preso. O México era o fornecedor secundário de Cuba. 17 mil barris por dia. Poucas semanas após a operação na Venezuela, esses carregamentos também pararam, sob pressão das ameaças do governo Trump de usar a renegociação do USMCA como arma. Faça as contas. Cuba perde cerca de 63.700 barris por dia. Cuba precisa de aproximadamente 60 mil barris por dia apenas para manter a eletricidade básica. Não há margem, não há plano reserva. Há apenas o relógio da contagem regressiva. Cuba não perdeu apenas petróleo. Perdeu o fluxo de receita da revenda de petróleo bruto venezuelano a taxas de mercado enquanto pagava preços subsidiados. Moeda forte que financiava as importações de alimentos e medicamentos. Essa renda sumiu. A parceria militar que ancorava a postura de segurança regional de Cuba, dissolvida. A suposição de que patronos de grandes potências substituiriam perfeitamente a Venezuela se algo desse errado, prestes a ser testada. Venezuela-Cuba não foi apenas um acordo de petróleo. Foi a arquitetura econômica que permitiu que o sistema de Cuba sobrevivesse após o fim dos subsídios soviéticos. Entre 1999 e 2013, Chávez forneceu até 100 mil barris por dia. Os preços do petróleo de Cuba chegavam a 1,5 bilhão de dólares por dia. Os preços do petróleo de Cuba chegavam a 1,5 bilhão de dólares por ano. Cuba forneceu a experiência em segurança que manteve Chávez e, mais tarde, Maduro,
no poder contra tentativas de golpe, protestos e ameaças internas. Agentes cubanos treinaram os serviços de inteligência venezuelanos, monitoraram a lealdade militar, protegeram o presidente pessoalmente. Quando Maduro enfrentou suas próprias crises de sobrevivência, o pessoal cubano foi a espinha dorsal do regime. Mas aqui está o que essa parceria mascarou: decadência econômica estrutural. Enquanto o petróleo venezuelano mantinha a geração de petróleo, os preços do petróleo de Cuba chegavam a 1,5 bilhão de dólares por ano. Os preços do petróleo de Cuba chegavam a 1,5 bilhão de dólares por ano. Os preços do petróleo de Cuba chegavam a 1,5 bilhão de dólares por ano. Os preços do petróleo de Cuba chegavam a 1,5 bilhão de dólares por ano. Os preços do petróleo de Cuba chegavam a 1,5 bilhão de dólares por ano. A produção doméstica de Cuba colapsou. Safras de açúcar, que historicamente mediam milhões de toneladas métricas, caíram para 165 mil toneladas em 2024-25. Salários reais ajustados pela inflação. Queda de 96% desde 2015. Mecanização agrícola. Agricultores trocando tratores de volta por bois, que então são roubados para a alimentação, porque as pessoas estão morrendo de fome. A dependência criou uma vulnerabilidade fatal. Quando sua economia depende de petróleo, você não vai conseguir mais petróleo. 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 Quando alguém depende do petróleo de outro como um paciente, depende de um gotejamento de soro, você não diversifica. Você não reforma. Você não constrói resiliência. Você assume que o gotejamento continua, porque sempre continuou. Até 3 de janeiro, quando alguém cortou a linha. Esta é a lição da Venezuela aplicada a Cuba. Relações entre patrão e cliente funcionam até que o patrão imploda ou sofra uma mudança de regime por uma superpotência. Então, o seu modelo morre também. Cuba não teve que se preparar para este cenário porque por 25 anos ele nunca aconteceu. Agora está acontecendo em tempo real. E restam 15 dias de reservas. 29 de janeiro de 2026. Um dia antes de o secretário de Estado, Marco Rubio, testemunhar perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado sobre a política para Cuba, o presidente Trump assina a Ordem Executiva MIQUAR 380. A mecânica. Os departamentos de comércio e de Estado identificam quais países vendem petróleo para Cuba. O presidente estabelece taxas tarifárias sobre bens desses países. Se as remessas continuarem, as tarifas aumentam. O TAFEL, uma concessão do comissário de petróleo, 3 movem-se para Cuba, o que irá NHP pressão pélvica anos a fio. Cuba promete repetidamente ou unicamente ao Escritório de Desenvolvimento MTOTEMAL. Em relação à guerra política, Cuba situa-se perto do quartel-general dos ilícitos Sininawa. Estamos num mapa de guerra de incrível oportunidade e sucesso. Aplicamos um esquema político específico. Tentamos fazer humanos e suprimentos que impactem as pessoas e a ideologia de Casastro em todo o hemisfério. Mas ouça o testemunho de Rubio no Senado em 28 de janeiro. Ele reconhece explicitamente que a mudança de regime é o objetivo. A Lei Helms-Burton, de 1996, codifica o embargo até que o governo de Cuba mude. O título terceiro, ativado por Trump em 2019 após 20 anos adormecido, permite que cidadãos americanos processem entidades cubanas por propriedades expropriadas após 1959. A Suprema Corte está ouvindo casos sobre se entidades do governo cubano perdem a imunidade soberana, criando caminhos para confiscar ativos cubanos globalmente se a mudança de regime for bem-sucedida. Isso não é sobre responsabilidade pelos direitos humanos. É sobre cerco econômico como doutrina de mudança de regime. O México sente a pressão imediatamente. Os legisladores republicanos Carlos Giménez, Mário Dias-Balart e Maria Elvira Salazar ameaçam explicitamente usar a renegociação do USMCA como arma se o México continuar vendendo petróleo para Cuba. Trump pede pessoalmente à presidente Claudia Sheinbaum que suspenda as remessas. Sheinbaum navega em uma corda bamba impossível. Sua orientação de esquerda exige solidariedade com Cuba.
Mas a sobrevivência econômica mexicana depende de evitar tarifas que devastariam as exportações. Seu compromisso? Vendas comerciais de petróleo interrompidas sob pressão. Assistência humanitária. Alimentos e bens via Marinha Mexicana. Prometidos e entregues. As remessas de petróleo por razões humanitárias permanecem sob negociação diplomática. A distinção importa legalmente, mas funcionalmente, Cuba está perdendo aqueles 17 mil barris por dia. A comunidade internacional vota 165-7 contra o embargo na Assembleia Geral da ONU. Estudiosos de direito internacional chamam as sanções secundárias. Tarifas sobre países terceiros por suas transações independentes. De violações de soberania. Os Ebaidarwa enquadram isso como prestação de contas de um regime que tortura dissidentes e mantém 650 prisioneiros políticos dos protestos de julho de 2021. Washington transformou o petróleo em um ponto de estrangulamento. Agora é a questão: quem está disposto a quebrar o bloqueio e quem apenas faz promessas enquanto satélites rastreiam rotas de navios-tanque vazios? O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, chama a pressão dos Eurohaino de inaceitável. Promete o apoio político e material necessário. Condena a Ordem Executiva 1480 como ilegal sob a Carta da ONU. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, enquadra isso como o passo mais importante de Washington para o fim do desastre. O primeiro e mais importante e crítico passo do Seconoaino na história do Senaino são os militares do ZEMA. Os militares do Senaino são os últimos militares a serem lançados nos Estados Unidos. São os últimos militares a serem lançados nos Estados Unidos. Os militares do Senaino, que são os únicos militares russo-americanos, são os segundos maiores militares. Para Zakharova enquadra isso como a estratégia de pressão máxima de Washington, violando o direito internacional. Aqui está o que eles estão realmente fazendo. A Rosneft carregou 100 mil toneladas de petróleo bruto no Academic Gubkin em janeiro, com chegada prevista para meados de fevereiro no terminal de Matanzas, em Cuba. 100 mil toneladas se traduzem em aproximadamente 20 dias de consumo nas taxas atuais. Isso ganha tempo, não resolve a crise, e os volumes estão diminuindo. A Rússia enviou 600 mil toneladas em 2022, 200 mil em 2023, 100 mil em 2024. A Rússia está limitada pelas demandas de recursos da guerra na Ucrânia, sanções visando sua frota paralela e capacidade limitada para grandes compromissos no Caribe. Moscou mantém a instalação de inteligência de Lourdes, demonstrando alcance global, mas não arriscará um confronto direto com os iranianos por causa de Cuba. Sinalizar presença é uma coisa, sustentar uma economia sitiada a 90 milhas por hora é outra. Pequim condena o bloqueio, promete o máximo de apoio possível, vota com a maioria de 165 nações contra o embargo. A China enquadra isso como uma oposição baseada em princípios a medidas coercitivas unilaterais que violam a soberania. O que está faltando? Remessas de petróleo confirmadas. A China está investindo na infraestrutura cubana, realizando reuniões diplomáticas, sinalizando o status de grande potência. Mas os navios-tanques chineses não estão navegando para Havana. Pequim não desafiará a dominância hemisférica dos nacionais por Cuba, quando os riscos incluem retaliação econômica que poderia se propagar pelos interesses centrais da China. O silêncio revelador. Retórica não custa nada. Entregas de petróleo bruto custam dinheiro real e trazem consequências reais. Essa lacuna define a solidariedade das grandes potências. Sheinbaum está presa entre a solidariedade revolucionária. Sua base política espera apoio a Cuba e sobrevivência econômica. A Pemex fornece apenas 3% das exportações de petróleo bruto para Cuba. Mínimo economicamente. Enorme politicamente. A realidade, se Sheinbaum ceder completamente, Cuba chegará a zero em 15, 20 dias. Se ela desafiar Trump, o México corre o risco de tarifas que ofuscam a importância estratégica de Cuba. Então ela divide a diferença. O fluxo de ajuda humanitária continua, as vendas comerciais param e as negociações diplomáticas prosseguem enquanto o relógio avança.
O México é o único fornecedor realista a curto prazo com proximidade e capacidade, e Washington sabe disso. As entregas de petróleo são rastreadas por satélite. Enquanto os diplomatas conversam, as reservas de Cuba se esgotam. Aqui está como isso se parece no terreno. Há 26 horas consecutivas de apagões em muitas regiões. A usina termoelétrica Antônio Guiterres, fora de operação, eliminando 200 megawatts. O déficit nacional atinge 75% da demanda durante as horas de pico. Vitória Grabenvoga, analista de energia da Kepler. Cuba pode funcionar por 15, 20 dias com o consumo atual. Depois disso, os custos de energia caem. Colapso energético. Sem eletricidade significa sem bombeamento de água. Província de Artemisa, 83% de redução no acesso à água. Havana, 80%. Sem refrigeração significa deterioração de alimentos. Sem equipamentos hospitalares. Sem transporte público. O peso perdeu 10% em 3 semanas no início de fevereiro. Queda de 88% desde 2020. Taxa de câmbio informal, 405 pesos por dólar, contra os 24 oficiais. Preços de alimentos no início de 2026. Batatas, 450 pesos por libra. Cebolas, 380. Feijão, 500. Carne, 1.000. Uma compra modesta de mantimentos, 10.300 pesos. Salário médio de um trabalhador estatal, 6.830 pesos mensais. Professores, 5.495. Profissionais de saúde, 6.562. Um médico cubano ganhando 4.500 pesos, cerca de USA 16 jornais em taxas informais, por renda de chikungunya, 38.938 casos, 33 mortes em uma semana no final de 2025, 21 deles menores. Hospitais carecem de reagentes de diagnóstico, antibióticos, suprimentos básicos. Pacientes são enviados para casa para descansar sem tratamento, porque os medicamentos não existem. A empresa Medelip expande xaropes à base de plantas, orégano, eucalipto, babosa, não porque funcionem, mas porque não há mais nada. Uma governanta de 69 anos, seu trajeto de 10 minutos agora, leva 4 horas ida e volta devido ao colapso do transporte, com custos consumindo seu salário. Uma mulher de 32 anos, sobrevivência e nada mais. Nenhum dos governos oferece esperança. Motoristas de táxi na posição 2.900 da Digital Key, estimando 2 meses para chegar à frente para combustível vendido em dólares a preços inflacionados. É assim que a pressão máxima se parece na prática. Enquanto Washington, Moscou e Pequim jogam xadrez, os cubanos contam as horas de escuridão. Agora a questão: o regime pode sobreviver ao que está por vir? Mensagens do presidente Miguel Dias-Canel. Desafiadoras, intransigentes, revolucionárias. Pátria ou morte, nunca nos renderemos. Diálogo possível em termos de igualdade, com respeito, sem precondições, mas o diálogo não pode ocorrer sob pressão. Retórica de prontidão militar. Exercícios de guerra de todo o povo, Dia da Defesa Nacional invocando o custo que o imperialismo pagaria por atacar Cuba. Referências aos 32 cubanos mortos lutando contra as forças dos Sariñana na Venezuela. Mas as restrições contam uma história diferente. Os militares cubanos diminuíram de 300 mil efetivos para 60 mil durante crises anteriores. Treinamentos suspensos devido à escassez de recursos. Agricultura trocando tratores por bois que são roubados para alimentação. Turismo em queda de 72% até abril de 2025. Produção de açúcar, 175 mil toneladas contra milhões históricos. A Comissão Econômica para a América Latina prevê que o PIB de Cuba encolherá 1,5% em 2025, com quase nenhum crescimento em 2026, o segundo pior no hemisfério ocidental depois do Haiti. A questão da coesão. O aparato militar da GAESA mantém a unidade da elite quando não conseguem prover seus próprios apoiadores? Surgem facções em torno de estratégias de negociação versus resistência? 650 prisioneiros políticos ainda presos pelos protestos de 2021. Capacidade de repressão intacta, mas o esgotamento público se aprofundando. A estratégia de Trump permanece ambígua. Mensagens públicas. Cuba está pronta para cair. Caindo para ser a contagem final.
Não acho que precisamos de nenhuma ação. Além disso, acho que vamos fazer um acordo com Cuba, sem termos especificados. O político relata que o bloqueio naval está em discussão. A energia é o estrangulamento para matar o regime. O regime diz que não se renderá. Washington diz que o colapso é inevitável. Nenhuma das afirmações diz o que acontecerá nos próximos 30 dias. Snipers. O apoio internacional fornece apenas o suficiente para evitar o fracasso total, mas não a restauração. A crise torna-se uma condição permanente. Apagões de 12 horas. Escassez severa. O aparato de segurança mantém o controle. A população carece de organização para um levante sustentado. Período especial 2.0. Duração indefinida. Cenário 3. Fratura interna. O petróleo acaba completamente. Os serviços entram em colapso. A unidade da elite se quebra quando a Gaesa não consegue alimentar os seus. Golpe militar, transição reformista ou saída negociada, dependendo se as facções veem a sobrevivência na mudança ou na resistência redobrada. Cenário 4. Intervenção externa. Bloqueio naval para interromper todas as importações de petróleo. Decisão da Suprema Corte potencialmente prejudicando a IEPA. Autoridade força a opção militar. Resposta russa e chinesa desconhecida. Improvável, mas não impossível, se a catástrofe humanitária criar pressão política para uma operação de resgate. Cenário 5. Estabilização inesperada. Rússia ou China aumentam drasticamente o apoio como demonstração de multipolaridade. Trump aceita um acordo para salvar as aparências. O governo de transição venezuelano restaura fluxos limitados. Exige que todos os principais atores mudem de posição simultaneamente. 5 cenários. Uma contagem regressiva, 15 a 20 dias de petróleo. Cuba valida o que a Venezuela provou. Modelos econômicos construídos sobre subsídios externos colapsam quando o patrono desaparece. A Venezuela tinha infraestrutura de petróleo para reativar pós-Maduro. Cuba não tem nada além da esperança de um resgate externo. Rússia e China prometem solidariedade, mas não arriscarão um confronto direto com os Energochil em sua esfera de influência. Remessas simbólicas ganham tempo, não mudam trajetórias. A ordem mundial multipolar significa apoio retórico e ajuda material limitada, não intervenção decisiva. Os Servers são líderes mundiais no mundo do petróleo. Os Servers são líderes mundiais no mundo do petróleo. Os Servers são líderes mundiais no mundo do petróleo. Os Nestainua são líderes mundiais no mundo do petróleo. Os Erasmus são líderes mundiais no mundo do petróleo. Propaganda política não rende o corte dos planos. São 11 milhões de pessoas enfrentando apagões, fome, surtos de doenças. A contagem completa de petróleo não tem ideologia. Cartuchos por dia não rendem propaganda política que não funciona até março de 2026. Número 3, tomo semana, nona. Devina. Carreira fez incômodo. Venezuela. Japoneses capturaram. Maduro, em 3 de janeiro, pode ter assinado a sentença de morte de Cuba. Ou pode forçar a mudança de regime que Washington persegue há 65 anos. Ou pode desencadear o confronto de grandes potências que todos tentaram evitar. É fevereiro de 2026. Cuba tem de 15 a 20 dias de petróleo restantes. A contagem regressiva continua. O veredito ainda não saiu, mas o relógio está correndo. Se este detalhamento do xadrez geopolítico e da sobrevivência humana mudou a forma como você vê as manchetes, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar e rastreando os colapsos que não podem esconder. Junte-se a nós enquanto documentamos o próximo capítulo. A próxima revelação virá em breve.